Chegou a hora da sua consulta marcada. Sejam todos bem-vindos ao podcast Consulta Marcada, o podcast da Unimed Vitória, para te ajudar a ter uma vida melhor. E o tema de hoje é amamentação. A gente vai dar dicas de amamentação para as mães, porque a gente sabe que apesar de o leite materno ser fundamental e a amamentação ser esse momento bonito de conexão, também pode ser um momento difícil e as mães precisam de ajuda. Para falar sobre esse tema, a gente tem aqui a doutora Iria Jacomin, que é pediatra, neonatologista e trabalha na maternidade Unimed. Então, doutora Iria, seja muito bem-vinda. Esse é seu consultório hoje. Ai, obrigada, com muito prazer. Doutora Iria, eu vou começar perguntando, então, quantas vezes amamentar? Porque quando a mulher acaba de ter o filho, surgem várias dúvidas e uma delas é essa, né? Assim, quantas vezes eu preciso amamentar? Será que eu vou deixar meu filho com fome? Ou eu vou dar comida demais para ele, alimentá-lo demais? Então, como que é isso, doutora? Isso é uma dúvida constante de todos os dias da mãe, né? Será que eu acordo o bebê? Será que eu deixo ele dormir, né? Tem essa coisa que a gente sempre ouviu falar, o sono sacia o bebê, tal. O que a gente tem, assim, que é de orientação, que a amamentação, ela é livre demanda, né? Então, o bebê mama qualquer hora. Ele mama de meia hora, ele mama de uma hora, tal. Só que existe, nos 2 primeiros dias de vida, ainda nas primeiras 48 horas, enquanto a mãe ainda está na maternidade, tem alguns bebês que necessitam de maior cuidado nisso. Por isso que tem esse tempo de 3 em 3 horas. Por exemplo, um bebê que nasceu grande, acima de 4 quilos, né, que a gente chama de bebê macrossômico, ele tem que mamar mais vezes. E muitas vezes ele é dormioco, ele dorme, às vezes você tem que lembrar que ele tem que mamar. Então, nesse caso do bebê grande, por exemplo, eu preciso dar uma ajudinha nas primeiras 48 horas. Um bebê pequeno demais, é um bebê que nasce assim 2,3 kg, um bebê que a gente chama de pig, pequeno para a idade gestacional. Eu também tenho que vigiar um pouquinho, né? Então, são esses bebês, os bebês que as mães tiveram diabetes na gestação, que aumentou a glicose dela durante a gravidez. Esse bebê eu também tenho que vigiar ele um pouquinho. Eu não posso deixar ele dormir 8 horas, 6 horas seguidas, que a glicose, a glicemia dele pode cair um pouquinho. Então, a gente chama de livre demanda para a maioria dos bebês. Porque antigamente a gente falava assim, só de 3 em 3 horas. Às vezes o bebê ficava chorando, querendo mamar, e a mãe esperava dar 3 horas. Isso jamais. Ele é livre demanda. Então, às vezes tem bebê que mama de hora em hora. Entendi. E que é o ideal, mamar livre. Quando quer. Entendi. Doutora, então, quando vai para casa, você falou das primeiras 48 horas, quando vai para casa, por exemplo, a mãe tem que acordar o bebê de madrugada para amamentar? Ou só se ele chorar, se ele pedir? Não, aí você já pode deixar que ele vai solicitar, né? Porque, tipo assim, existe um time, parece, no bebê, assim, sabe? Depois de 48 horas, parece que cai a ficha, assim, eu não tô mais dentro da barriga e eu vou mamar. Preciso sobreviver. Precisa saber. Geralmente, o bebê mama entre 2 horas e meia, 3 horas a mamada. Por que ele mama muito, assim? Ele tem a necessidade, o leite materno é de fácil absorção, então ele esvazia o estômago rápido, ele também tem fome mais rápido. E na natureza, a natureza é sábia, né? Tudo na natureza é sincronizado, e a gente sabe que a produção do leite, ela é muito maior quanto mais ele vai mamar. Então, uma coisa é bom ele mamar muitas vezes, porque você vai produzir mais. Sim. Então, é interessante que esse bebê mama muito. Agora, existe alguns que fogem um pouquinho à regra. Tem um bebê mais dormioco, tem outro que é mais mamador, que quer mamar toda hora, isso varia. Mas, normalmente, ele faz o horário dele, que você não precisa. Bebê de 15, 20 dias de vida, você ficar acordando. Na maioria, não precisa. Ele vai se autorregular mesmo. Vai ter alguns casos, né, assim, que o pediatra precisa, por exemplo, perdeu muito peso, aí o pediatra falou assim, olha, você vai ter que acordar para mamar. Existem esses casos específicos, mas a grande maioria, o bebê tem o horário dele, ele mama livre demanda. Doutora, amamentar dói? É normal doer? Bem, não é para ter dor, né? Quando há uma dor muito grande, é sinal que a pega do bebê está incorreta,
né? A gente chama da boa pega, é uma pega profunda, onde ele abocanha grande parte da auréola junto, né? E fazendo dessa forma, ele não traumatiza o mamilo, né? Ele faz fissuras, ele meio que traumatiza mesmo, faz Machuca, lesões né? no mamilo, isso até sangra. Isso aí dói muito, porque o mamilo é a parte da pele de maior sensibilidade, né? As terminações nervosas aí são muitas, então dói muito. Mas a amamentação, ela não é para doer tanto. É claro que tem umas mulheres que têm mais sensibilidade no mamilo. Então, essas acabam sentindo um pouquinho, né? E ao longo do tempo vai melhorando. Mas a dor, ela é um alerta para que tem alguma coisa errada. E aí alguma coisa pode ser feita, por exemplo, para consertar essa mamada, para que a mulher sofra menos ao longo desse período? Tem bastante coisa, né? Com os estudos, os novos trabalhos e a intensificação dos cuidados com os bancos de leite. Assim, foi um aprendizado muito grande nos últimos anos, né? E de uns anos para cá, a gente aprendeu muito a lidar com as lesões da língua, com o freio lingual, né? Aquele frênulo. E hoje a gente já faz o teste da linguinha na maternidade, então isso ajuda muito, porque às vezes o bebê tem uma linguinha um pouco presa, isso dá dificuldade na amamentação e lesa o mamilo. Então é uma coisa que há 20 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não fazia muito isso. Então, hoje, já deu essa oportunidade para a gente poder analisar a amamentação como um todo, né? A mama, a língua, a forma como o bebê abocanha, a posição do bebê ao amamentar, ela é fundamental. Uma coisa que antigamente a gente não dava muito assim, importância, a posição que você coloca o bebê no peito. Então, hoje, você tem como evitar bastante essa dor na amamentação e evitar o desmame. Simples orientações já reduzem bastante esse sofrimento, essa dor na mulher, né? Isso. E melhor para a criança também, que se alimenta Por melhor. isso que na nossa maternidade a gente enfatiza muito, né? A gente tem a fono que acompanha, porque a fonoaudióloga, ela ajuda muito em ver essa coisa da língua, né? A pessoa que é da amamentação, a equipe toda voltada para a amamentação, então a gente tende a fazer um cerco nesses problemas da amamentação. É claro que tem alguns, quando tem o frênulo lingual muito importante, ele vai demorar um pouquinho, né? Sim. Até fazer a frenotomia e tal. Sim. Mas o aprendizado na postura do bebê, para pôr o bebê para mamar, ela é fundamental para diminuir essas lesões e essa dor da amamentação. Entendi. Né? Doutora, tem muita desinformação quando a gente fala de amamentação, sobre o que é correto, sobre o que não é. E aí eu queria te perguntar uma coisa que a gente ouve muito na rua, assim, entre as pessoas falarem assim, seu leite é fraco, seu leite é forte. Existe isso, doutora? Leite fraco, leite forte? Não existe. Isso é um mito, né? Que antigamente se falava mesmo muitas coisas, assim, mas a gente sabe que o leite materno, ele é o leite, assim, que não existe nenhum igual. Nem ralo, nem mais grosso. Não existe, todo leite, eles têm as fases, né? Porque dá uma impressão para o leigo, para as pessoas que não entendem, assim, de olhar o colostro. Aquele primeiro leite que sai. Primeiros 2, 3 dias, sai um leite transparente. Aquele leite é o leite mais rico que existe. Fala, tá saindo uma aguinha. Essa aguinha é milagrosa, é o colostro, ele é rico em anticorpos, então ele é feito de assim, ele tem mais rico em proteína, a proteína é mais transparente do que a gordura, então, assim, dá aquela impressão, mas é um leite mais forte que existe na face da terra, é o colostro. Então, assim, não existe muito isso. E também, para falar, antigamente a gente falava, tem que mamar leite anterior, leite posterior, na mamada, a mãe ficava muito tensa com isso. Será que meu bebê já mamou até o leite posterior? Será que... Não, hoje já não se fala mais assim para a mãe, porque a natureza se encarrega para isso. O leite, ele se mistura durante a mamada e não precisa ficar tensa por causa disso. Então, e tem que trocar de peito mesmo, doutora? Também não existe muita regra nisso. Antigamente a gente orientava só mamar num peito até esgotar. A próxima mamada para outro peito. Não, viu que assim,
Tá que você difícil. pode mamar nos 2 peitos na mesma mamada, pode mamar um tanto em um tanto do outro, não tem problema. Muito pelo contrário, você estimula mais a produção. Por que a gente aprendeu também? Por isso que é legal, assim, as coisas vão melhorando e os mitos vão ficando para trás. Uhum. A gente achava que peitão cheio, né, duro, é aquele que é o bom de leite. E que depois do passar dos 15 dias, um bebê com 1 mês, já não tem mais isso. Aí achava-se que tem pouco leite. Não, o peito é uma fábrica Uhum. que a maior quantidade do volume do leite que ele está mamando é fabricado na hora que ele está mamando. Então, Quanto mais ele suga, mais o leite mais é o produzido. leite. Olha que bacana isso, né? Então, assim, amanhã meu peito tá flácido, tá murcho, não tem nada. Não, muito pelo contrário. Se o bebê mama, ela produz muito mais, né? E aí vem a coisa de mamar toda hora. A mãe vem reclamar, ai, meu filho mama toda hora. Eu fico assim aqui dentro, graças a Deus ela vai produzir muito mais, né? Sim. Mas era uma coisa que a gente orientava diferente, que a gente foi aprendendo. Então, Sim. mamar as 2 mamas, né? Geralmente a gente, ela tem a fase do engurgitamento, né? Sim. Que é a fase da pojadura. Essa é uma fase difícil, que às vezes a mãe tem que ordenhar um volume maior, assim. É quando o peito enche muito. Muito. Então, às vezes, é bom você esvaziar os 2 na mesma mamada, que te alivia, né? Sim, com certeza. É mais fácil o bebê mamar do que eu tirar na mão, que dói, com né? certeza. Então, essas coisas vieram a tirar um pouco esses mitos do Sim. leite fraco, do pouco leite. Doutora, e o que a mulher come? A alimentação dela interfere na qualidade do leite? Também isso verdade. era uma coisa que no passado era muito chato. Imagina que você ganha um bebê, fica as noites todas sem dormir, com dor, se for cesárea, nossa, uma tragédia de dor, e você vai num lugar, não, você não pode comer isso. Tem um docinho, um brigadeiro, não, você está proibida disso, você está proibida daquilo. Aquilo já gera uma angústia, né, Sim, na sim. mulher, e morta de cansada da noite toda. Então, o que se tem assim? Claro, as coisas passam para o leite materno, mas passam em quantidades filtradas, em quantidades homeopáticas. Então, hoje, você não proíbe a mãe de comer nada. Você tende a orientar uma alimentação saudável. Por exemplo, os enlatados, né, os industrializados em excesso, eles Sim. não são bons para ninguém. Então, mamãe tomar refrigerante? Não, claro que não, vai tomar um suco. Né? Mas você vai proibir, olha, você não pode comer um brigadeiro. Claro, ela não vai comer uma caixa cheia de brigadeiro, que vai dar dor de barriga nela, né? Assim, eu não posso comer chocolate. Claro, ela não vai comer uma caixa de bombom inteira. Mas não existe Ela não uma precisa coisa... se restringir, né, Não, doutora? tudo que for gostoso para ela, tal, a gente chama atenção assim, beber bastante líquido, uma alimentação saudável, almoçar, jantar, sabe? Comer coisas boas e nutritivas, porque ela precisa, porque senão ela fica fraca também, Sim, né? sim. Ela tá no pós-operatório, no pós-parto, onde há uma queda hormonal, onde tudo. Então a alimentação ela é importante, Sim. muito importante. E até quando amamentar, doutora? Então, exclusivo ao seio, ideal até 6 meses. E não tem tempo para você parar. Antigamente, a gente tinha assim um certo mito. Nossa, esse menino grande mamando no peito era uma vergonha. Hoje, sabe-se que amamentar até os 2 anos é super saudável. Que até 6 meses, exclusivo, o bebê não precisa de outro alimento. E depois de 6 meses é introduzido os outros alimentos. Então, há uma tendência a dar mamar até 6, 7 anos de idade, o quanto for benéfico para aquela Pra família, mãe e pro bebê, para a mãe, ela não tem mais isso. Sim. Mas até 6 meses é o ideal. Doutora Iri, a gente está chegando ao final do nosso podcast Consulta Marcada, mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães, para as famílias que estão assistindo a gente, do que elas precisam saber, o que é fundamental, que mensagem que é preciso levar daqui. Primeiro, ela tem que entender que o leite materno não tem nada que se iguala, que o leite materno é o mais, assim, é o mais vivo, é o mais importante. Não tem uma fórmula que fala esse é igual ao leite materno, não existe. Então, ela tem que entender isso. E ela tem que entender que ela consegue, sabe? Muitas mães desistem de amamentar, tipo assim, eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso. Que ela tem o poder
do querer, eu quero, eu posso e eu vou conseguir. Então, para que elas não percam essa capacidade desse empoderamento. Tá Isso é ótimo. importante. Doutora Íria, muito obrigada pela sua presença aqui. Doutora Íria Jacomin, que é pediatra neonatologista da Maternidade Unimed. Foi um prazer recebê-la no nosso consultório aberto aqui. Obrigada, é um prazer todo meu. Consulta marcada de hoje está terminando, mas a gente volta em breve com mais temas interessantes sobre saúde para que você possa se cuidar melhor no seu dia a dia. Então, até lá! Nos vemos na sua próxima consulta marcada.